gente se prepara emocionalmente, pede conselhos, estuda, conversa com a criança e cria 1001 estratégia para esse tão fatídico dia. Mas a verdade é que nada, absolutamente nada, é capaz de deixar a gente e os nossos filhos realmente preparados para esse momento de separação. Quando esse dia chega, pode ter choro da criança ou nosso. Ao mesmo tempo, também pode ter uma autonomia e uma independência que você nem estava esperando do seu filho. O que te deixa com aquele misto de sentimentos do tipo, que felicidade, tá dando tudo certo e ao mesmo tempo, meu Deus, onde foi parar aquele bebezinho que dependia muito de mim? Acho que vocês já perceberam que a gente está falando de um momento que é muito transformador dentro da relação de uma mãe e filho. Por isso, no episódio de hoje, do 1001, nós vamos falar de uma situação que pode ser uma treta dentro da maternidade, que é a adaptação escolar. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Como toda mudança na vida de qualquer pessoa, independente da idade, ela chega carregada de medos e inseguranças. Mas pode também ser encarada como uma oportunidade de aprendizado e muitos momentos felizes. A adaptação escolar, seja na educação infantil ou na creche, é um desafio dentro da maternidade que pode ser enfrentado de maneira positiva, com muita paciência e preparo da família, da criança e da escola. E para tentar encontrar um caminho saudável e possível, respeitando a particularidade de cada mãe, que no episódio de hoje nós vamos abrir a nossa roda de conversa para contar com a presença da nossa plateia 1001, composta por mães que estão vivendo esse momento e também das nossas convidadas que também já passaram, estão passando por esse turbilhão de emoções, que é a adaptação escolar. Por isso a gente quer dar as boas-vindas para a chefe do Altar de Cozinha Ancestral, Carmen Virgínia, mãe de João e de Júlia, e a cantora, apresentadora Pepita, mãe do Luca Antônio. Sejam muito bem-vindas! Seus filhos João e Júlia, e eu sou João e Júlia, você acredita? Eu e meu irmão? É verdade. Sim. É verdade. Ó, eu queria começar com uma pergunta. Quem sofreu mais na adaptação escolar? Os filhos de vocês ou vocês? Eu não sofri nada. Nada? Nada. Jura? O meu sofrimento foi bem antes, né? De colocar ele na escola. Foi escolher? Não foi, não digo nem escolher. Eu acho que foi porque eu não tinha uma rede de apoio para me ajudar nesse momento. Eu passei por uma transfobia dentro da minha casa, entrevistando pessoas para trabalhar lá em casa. Mentira. E aí, nessa loucura toda, eu fiquei 7 dias sem falar. Então eu não falava. Então tudo que a minha ligação com meu esposo era tudo escrito assim. Porque a fala da senhora me travou de um jeito assim surreal. Porque todo momento das pessoas que eu perguntavam, todo momento elas perguntavam: a mãe não vai descer para falar comigo? E eu tava horas ali desenhando. Tinha umas que falavam assim: ai, desculpa, eu tô muito nervosa com a entrevista. Aí, pum. Aí essa senhora, eu me apaixonei por ela de um jeito que eu falei: nossa, eu encontrei um anjo que vai me ajudar a criar essa criança. Nessa situação toda, eu criei aquele momento todo ali. No outro dia eu liguei para ela e falei: oi, tudo bem? É a Priscila que tá falando. A senhora quer que eu vou pegar a senhora em algum lugar? Ela: eu precisava falar com você. Primeiramente, você é muito bonita. Nem parece. Quando ela falou, eu não estava entendendo, porque era um momento de manhã, eu não entendi o que ela queria dizer. E aí ela falou assim: conversei com meu filho e com meu marido, eu não posso trabalhar na casa de um homem que quer ser mãe. Na hora que ela falou, esse assunto me incomoda tanto, mas eu acho que é uma coisa que outras mulheres igual a mim passa, que aquilo me travou no telefone. Eu fiquei grudada com o telefone aqui, sem parada. Dali eu não falava mais. E aí o meu esposo viu que ficou alguma coisa ali na cozinha, que eu não saía do lugar, e me tirou dali. Seu bebezinho tinha quanto? Ele tinha 1 ano e 2 meses. Eu precisava trabalhar. Eu tenho um time de profissionais que depende de mim, sabe? Que precisam trabalhar para poder ter alguma coisa dentro de casa. E aí nessa situação, eu não falava, eu só escrevia. Que loucura. Os dias foram passando. Comecei a tomar medicação, os dias foram passando. E nisso me bloqueou de um jeito que eu não conseguia chegar perto da criança. Que eu achava que eu tinha parcela de culpa naquela situação. Que se eu não conseguia uma rede de apoio para amparar e ajudar o meu filho, aonde meu filho ia estudar? Quem ia ser o meu filho? E aí nessa situação toda eu comecei a entender que eu precisava mudar essa história. E aí eu sentada, eu comecei a passar o feed da escola.
Fui passando, fui vendo escola, fui vendo aquilo, porque eu precisava voltar a trabalhar e eu não poderia ficar parada naquela bolha ali que essa senhora me colocou. Sim. Não fui eu que me coloquei nesse lugar, foi ela que me colocou ali. E aí nessa situação toda passou uma escola. E nisso, o título da escola tinha um menino vestido de Mulher Maravilha. Crianças pretas, professores pretos, pessoas com tatuagem, pessoas com cabelo colorido, o banheiro tinha uma foto, a pessoa mijando sentada em pé, e do jeito que você quiser. Na hora eu achei que o meu subconsciente estava querendo me alimentar com aquela imagem e me tirar daquela situação. Nisso eu fazia sinal pro Kaique ver se estava vendo a mesma coisa que eu estava vendo. Cara, e aí eu nesse nível escrevi. Você não falava mesmo. É a mesma coisa que você está vendo? Eu acho que a gente encontrou a escola para o nosso filho. Comecei a chorar. Nisso ele escreveu de volta. É sim, é uma escola. Aí eu botei, eu quero ir conhecer essa escola. Nisso eu não tinha noção que eu era conhecida. Eu não me vejo uma pessoa conhecida. Eu vejo uma imagem pública que muitas pessoas me consomem, muitas pessoas já me viram em alguma situação, mas eu não consigo ter esse rótulo de ser famosa, sabe? Isso é um rótulo que às vezes me incomoda um pouco. Eu sei que eu sou consumida por muitas pessoas numa rede social, mas eu não consigo levar esse rótulo, eu sou famosa. E aí o Kaique me arrumou, me botou sentada no carro e fomos. Quando eu cheguei na escola, era muito nítido que eu via meu filho ali naquele momento. E aí a diretora veio me receber. Quando ela veio me receber, o Kaique questionou e falou, ela não tá falando. A gente passou por uma situação, ela não tá falando. E aí ela não entendia o que estava acontecendo. E aí o Kaique se comunicava com ela. Aí quando eu queria alguma coisa, eu escrevia e virava o celular para ele. Pergunta disso. Quero andar na escola, quero conhecer a escola. Ele me levou e a gente foi conhecendo as salas, vendo as outras crianças. Resumindo, eu encontrei esse colégio, meu filho passou por essa adaptação durante uma semana, meu marido que levava. Porque logo depois a minha voz foi voltando, eu voltei a trabalhar. E aí o tempo foi passando, ele foi se entendendo com a escola e ninguém sabia quem era a mãe daquele menino. Ainda passei por isso também. Todo mundo conhecia o pai do meu filho. Sim. Ah, você é o pai do Lucas, você é o pai do Lucas, você é o pai do Lucas. Um belo dia, chegou o momento de eu ir até a escola. E aí foi festa junina da escola. Todo mundo amava meu filho e não sabia quem era a mãe. E aí no meu subconsciente, da vida que eu acredito, da forma que eu acho que eu tenho que viver, eu tinha medo de como as pessoas iam entender que ele era filho de uma travesti. Sim, o meu filho é filho de uma travesti. E aí nessa situação toda, foi a festa da escola e quando eu entrei, eu via que as pessoas eram me consumiam muito em rede social. E ficaram muito encantadas de me ver naquele mesmo ambiente ali e saber que o filho dela é amigo do meu filho. Que demais. Louco. O Kaique, no último dia que a diretora falou, a partir de amanhã, paizinho, você não vem mais, foi o fim pro meu marido. Ele chegou em casa, parecia que o mundo tinha acabado pra ele. Eu falei, vai chorando que hidrata, vai chorando. E aí ele teve aquela emoção, assim, de deixar ele ali. Eu amei. Pra mim, eu chorei de emoção de saber que meu filho ia ter um lugar que ia ser acolhido. De saber que meu filho ia ter amigos. A primeira vez que chegou na mochila dele um convite de uma festa de aniversário, pra mim foi... Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui fazer meu filho falar que tem um amiguinho na escola. Eu consegui meu filho me contar uma história quando volta. Esse assunto me incomoda, mas me deixa tranquila para dormir. Quando meu filho volta da escola contando que conheceu um novo amigo para mim, parece que eu ganhei mais um ponto na minha vida. Eu peço que Deus me dê vida e saúde para conseguir criar ele até o 18. E eu falar, eu fiz tudo por você. Mas eu vivo num país que me mata e me consome muito para sexo. E quando eu digo que sou mãe, o maior questionamento é, mas ela não tem útero. E hoje essa fala não me incomoda. Hoje essa fala me fortalece. Porque eu conheço muitas mulheres que fazem tratamento de câncer e não tem útero, mas tem alma e coração de mãe. E eu tenho o mesmo sentido. Eu tenho alma e coração de mãe e sou mãe dele sim.
E vou continuar brigando para você que está em casa entender que eu sou mãe. Eu não estou aqui para disputar com nenhuma de vocês. Não é sobre isso. Não é. Cada mãe tem o seu jeito, cada mãe tem uma maneira. Eu sempre tive essa essência de mãe desde a época de escola. Minha mãe sempre dizia que eu queria entender a história do outro, quem era o outro. E hoje, quando me vejo como mãe, eu tenho a certeza que eu estou fazendo uma história. E nessa situação, hoje, quando eu vejo ele numa escola, numa festa de escola, numa reunião... A primeira vez que eu fui numa reunião de pais, que eu vi a professora me chamando de mãezinha, eu não consegui voltar a dirigir. Aquilo mexeu com o meu emocional de um jeito que eu achava que ninguém nunca fosse me chamar de mãe. A primeira vez que o Antônio me chamou de mãe, eu achei que alguém na minha casa estava com o celular ouvindo algum áudio. Eu não tinha noção que uma criança daquele tamanho ia me chamar de mãe. Hoje eu vivo o amor mais puro, mais verdadeiro, mais acolhedor. Tudo que eu faço e vou continuar fazendo pelo meu filho, eu não estou esperando nada em troca. Eu acredito que eu e meu filho, a gente tem uma missão. E lá na frente, eu vou estar sentada numa cadeira e ele vai me contar como foi essa experiência de ser filha de uma travesti. Obrigada. Que linda, sério. Meu Deus. A gente continua como? Carmen, conta pra gente. Quantos anos seus filhos têm? Júlia, Você já é avó, né? Eu sou avó de Yaya. Yaya vai fazer 5 anos. Júlia tem 25 e João tem 19. Eu olho pra Pepita, porque eu tenho ela como minha filha, viu? Eu amo Pepita como minha filha. E quando ela diz que passa essas coisas, me dói mesmo no lugar de mãe. E eu estava aqui me perguntando por que ela não ligou para mim. Que eu ia botar essa mulher no lugar dela. Porque eu sou a barraqueira da família. Eu sou aqui, também é que nem você, que não se coloca nesse lugar de famosa, mas sabe que é conhecida. Mas não se coloca nesse lugar de famosa porque quando você é mãe, quando se luta pelos seus filhos, eu acho que vale a pena a gente rodar a baiana, Oxi. a gente quebrar, né, os pratos, jogar panela. E com Júlia, eu acho que eu nunca falei isso num programa de TV. Com Júlia, eu amo Júlia diferente do que eu amo João. Eu tenho 2 filhos, eu morro pelos 2, mas são amores diferentes. Esse negócio de que mãe ama tudo igual é mentira. Falei isso hoje. É mentira, é mentira. Enquanto maquiava. É mentira. Eu tenho um amor por Júlia, que é um amor no lugar de desespero. Eu acho que eu tô chegando nesse nível. Eu sou desesperada por Júlia. Por João, é um amor mais calmo, é um amor que eu olho assim e contemplo. De olhar assim e dizer, nossa, como eu botei esse menino no mundo. O quanto que ele é foda. O quanto que ele é íntegro, bacana, cheio de amigos. Os amigos abraçam e beijam João. E eu não me lembro de ter levado o João para a escola. Mas a gente tem se amado tanto, e mais sereno. E todas as frases finais de João, quando se remete a mim, é sempre me dizer, eu te amo, mamãe. E eu sinto que eu, por preterir muito a educação, tudo, de ser muito Júlia, eu deixei João de lado e não percebi que ele assim entendeu o quanto que ele ficou independente. O João não depende de mim para ser feliz. O João, se eu morrer hoje, ele vai sentir minha falta, ele vai chorar, mas não é para como se o mundo tivesse acabado para ele. Júlia, não. E eu cheguei à conclusão disso com pouco tempo. Quando eu vi
Júlia, desesperada, porque eu tinha ficado 15 dias internada com um processo de pneumonia muito sério. E eu vi o desespero de Júlia. E ela disse para mim que não estava preparada para a minha partida, que ela não sabia viver sem mim. Essa é uma das piores coisas que você deve ouvir de um filho. Talvez eu ficaria feliz da idade que eu tive Júlia, com 23, 24 anos. Mas hoje, quando eu já estou chegando na meia-idade, né? Meio século, é século, né? Sim. E século, vou fazer 50 ano que vem. Eu já sinto que todo o meu cuidado, todas as vezes que eu fiquei na porta da escola esperando Júlia sair, porque eu não queria ir para casa, porque eu ficava na minha cabeça com medo que ela chorasse e sentisse falta do peito, que eu amamentei Júlia até 5 anos. Uau! Porque eu não queria que minha filha... o que eu posso dizer? Eu achava que de eu amamentar ela ia sentir a necessidade de estar comigo. Hoje eu posso falar isso mais abertamente. Era uma necessidade de eu ser importante e necessária para minha filha. E eu vi que o meu seio, o meu peito, minha mama enchia de leite e eu queria cada vez mais ter leite para Júlia. E que foi a pior dor, foi o desmames de Júlia depois de 5 anos e meio. Até 1 ano e 4 meses, Júlia só mamava. Ela não comia nada. Ela só precisava de mim. E eu achava aquilo maravilhoso. Então eu botei ela numa creche para poder começar a trabalhar com 1 ano e 4 meses. Mas eu me lembro que eu fiquei uns 3 meses na porta da escola, esperando a hora dela ir embora, que era de 1 às 5. E eu tinha a sensação de que a qualquer momento minha filha ia gritar, ia chorar, ia pedir... Você ficava da 1 às 5 parada do lado de fora da escola? Sim. Ia pedir o TT dela. Ela já respondeu sua pergunta, quem sofreu mais, né? Algum dia ela te chamou por você? Nunca. E você... Mas, sabe, quando ela me via na saída, e eu nunca deixei ela perceber que eu estava ali, porque Sim, a professora sim. fez esse acordo comigo. Você pode Quando ficar, ela viu, mas- depois de 1 semana, que aquela mãe estava ali no portão, já não era mais normal. Porque o desmame é 1 semana, né? O normal é 1 Sim. semana dos pais levarem Sim. na escola e ficarem meio que ansiosos. Depois a gente é chamado, não for uma escola que siga as regras como deve ser, ela chama a pessoa, pergunta o que está acontecendo, vamos lá conversar. E ali vem uma rede, né, de apoio dentro da escola. Por isso que é importante essa primeira entrada dos nossos filhos em uma escola, que seja uma escola que tenha uma rede, né, de psicólogo, de terapeuta, de pedagogia, né, que seja importante isso para eles. Então, ela já me perguntou o que é que está acontecendo. E eu chorando, eu dizia que eu não conseguia ir para minha casa, porque eu tinha a sensação de que ela ia chorar. E ela nunca chorou, né? Mas quando ela saía, os meus seios começavam a jorrar Vazar. leite. E ela vinha com um sorriso tão lindo. Uma menina com 2 Maria Chiquinha assim, bem pretinha, toda linda, toda cocotinha, de farda de escola, da escola com a bolsa nas costas. Não chupava chupeta, mas na mesma hora, no meio de todo mundo, ela já sentava na calçada assim, na Direto frente. no peito. Já era, tirava... Aqui é uma chupeta com tirava o 5 peito, anos de peito, o menina. peito, botava o peito pra fora assim Chupeta. na frente de todo mundo e já mamava em pé, e eu ficava apertando assim, olhando no meu olho. Aquela cena era a coisa mais incrível do Com mundo. certeza. Então, Júlia foi criada dessa forma. Já João, eu me lembro que eu pari, só dei de mamar 2 meses, depois eu tive que trabalhar, porque senão era arriscado João e Júlia passar fome. Mas João me deu uma coragem tão grande. João
ele é tão diferente, ele é tão pro mundo. E eu, de certa forma, eu ainda tento proteger, porque ele com 19 anos, eu ainda pago um carro para ir buscar ele na escola, mas eu que sou protetora. E ele diz o tempo todo, mãe, eu não preciso, eu posso voltar para casa andando, eu posso pegar o meu carro, né, desses de aplicativo. Não, mamãe não confia. Então, é um lado de proteção, mas ao mesmo tempo ele vai para o mundo. E Júlia hoje me disse assim, foi a coisa mais incrível que eu ouvi dela. Porque eu tive uma filha que tentou se matar grávida. Ficou com depressão pré-parto. Eu tive. Então, a gravidez de Júlia inteira foi eu tentando convencer ela o quanto que ser mãe é incrível. E só depois de uma reunião minha com a terapeuta dela e com ela, há uns meses atrás, eu vim saber o porquê que ela tinha tanto medo. Ela disse para mim que ela tinha medo de não conseguir ser a mãe que eu era para ela, para Yaya. Eu me senti tão culpada de ter dado o amor desesperado que eu dei para ela. Porque por 3 vezes eu quase perdi minha filha. Tinha tempos de eu estar aqui em São Paulo e a terapeuta ligar para mim e dizer, eu preciso de uma intervenção agora com Júlia. E eu mandar os funcionários, que lá em Recife também, igual aqui, os funcionários saem das suas praças e subir para minha casa para arrombar a porta, para pegar a Júlia, para não deixar ela fazer as coisas erradas. E é isso. Júlia hoje ama tanto Yaya que ela veio dizer para mim que o maior sonho dela era ouvir Yaya cantar agora no Dia das Mães, que ela já sabe que Yaya está ensaiando, Aos Olhos do Pai. Aí eu disse, Júlia, tu é uma macumbeira, tu vai virar macumbeira gospel, tu vai ouvir Aos Olhos do Pai, você... Aí eu disse, tu vai ouvir isso? Ela disse, manhã, eu tô pior do que a senhora, a senhora não acredita, mas não seja para Yaya, a mãe que eu fui para você, porque agora você precisa de mim até para escolher, né, uma cerâmica que você vai botar na cozinha do apartamento que eu te dei. Mas eu acho que a senhora não tem que se culpar. Eu acho que a senhora conseguiu semear esse assunto, essa sua vivência, esse seu zelo, esse seu amor pela sua filha. Hoje ela continua desse mesmo jeito, mas ela vai levar para sua neta. E assim vai. Eu acho que quando a gente vem semeando de um jeito para o outro, vai semeando o amor de uma outra forma. Eu acho que cada mãe ama de um jeito, cada mãe zela de um jeito, cada mãe abraça de um jeito, cada mãe é uma mãe de uma forma e de uma maneira. E com CPF diferente também. Pera que a gente foi muito... Se emocionou, né? Não, foi... Mas sabe o que eu acho legal? Porque a escola, ela entra nesse lugar, né? Sim. É uma rede de apoio muito essencial e, na maioria das vezes, a única. Sim. Né? Olha aí que lindo o seu relato também, né? De, putz, você voltou a ter sua voz ali, Sim. né? Você se sentiu pertencendo. Sim. E são coisas muito pequenas, amigas, no sentido de me chamarem de mãezinha, ir para uma reunião de escola, saber que meu filho está acolhido ali, quando eu deixo ele na escola 1h15 e vou trabalhar, eu sei que ele está bem. Exatamente. A primeira vez que meu filho levou um tombo na escola, eu não fiquei desesperada. Gente, eu preciso sair do estúdio, eu tenho que ir embora. Não, eu sabia que ele estava acolhido ali. Quando eu cheguei... Estava tranquilo, tinha dado um galozinho, eu era louca para ver um galo na cabeça do meu filho, porque eu acho que isso é criança, né? É os anticorpos. Isso! E aí quando eu cheguei, eu não vi um galo, eu vi uma família inteira ali. Falei, gente, já deu até a família. E ali para mim foi maravilhosa aquela sensação. Saber que o meu filho, quando chegou em casa na hora do banho, comentou, mãe, a tia tal botou gelo aqui, a tia tal passou remedinho aqui, então saber que ele não está sozinho ali naquele momento. E entender que quando a gente deixa o filho na escola, a gente precisa trabalhar. O meu maior medo disso com o meu companheiro era, será que ele vai entender
Que a escola, para ele, é uma educação e ele ter amigos. E para mim e para você, que a gente precisa sustentar essa criança. Então a gente precisa ter uma rede de apoio e a gente precisa trabalhar. E aí quando o Kaique entendeu isso, ficou muito mais fácil pra gente. Então tem aquele ritual, o período da manhã lá em casa a gente não pode pegar no telefone, que é o momento de banho, alimentação, e a criança corre, tá com uma mania de escolher roupa. E isso é maravilhoso. Então quando fala, vamos se arrumar pra ir pra escola, a criança já puxa a mochila, eu falo, Deus, vai tocando, Deus. Que ele tá animado pra ir pra escola. E chega da escola numa animação só. Então é bom pra mim, foi muito bom pra minha relação. Eu preciso pontuar isso. Quando o Lucas chega da escola extremamente cansado e a gente dá o banho e dorme, eu consigo ter a minha vida de casado de volta. Não, muitas mulheres, elas voltam a olhar no espelho depois que a criança vai pra comer escola. uma comidinha porque gostosa, dar uma não conseguia namorada, fazer um cocô. assistir um filme. Eu acho que a escola... O momento da escola... Uma grande rede de apoio, Muito, né? muito. E você, inclusive, a sua trajetória foi diferente da minha, né? Tipo assim, você estava procurando uma rede de apoio para sua casa, uma rede de apoio paga, uma babá para te ajudar. E, de repente, com tudo que aconteceu, você foi para a escola, né? E, tipo assim, eu já tinha a babá, já tinha a rede de apoio, eu fui para a escola simplesmente para colocá-lo na escola, ter amigos, ter conhecimento. Conviver com outras crianças, etc. E amigas, então, eu falo pra vocês, o meu maior sonho era meu filho ter amigos, sabe? Ele ter nomes, ter referência, porque assim, na minha casa... Você teve dificuldade de ter amigos? Não. Porque era tão importante pra você, tipo... Não, era muito importante pra mim poder entender que eu tava no caminho certo. Eu acho muito louco isso, eu converso com algumas amigas a respeito disso. Educar é uma coisa, criar é outra. Muitas mães não conseguem entender isso. Hoje, aos 42 anos, mãe, eu sei o que é educar e o que é criar uma criança. Então, tem momentos que é meu e meu filho, tem momentos que é ele e o pai. Tem momentos que a gente não se atravessa, tem momentos que a gente se respeita ali. E tem momentos que é a família. Todos no mesmo ambiente, no mesmo local. Quando a gente começou a entender isso, sem ninguém poder ensinar a gente, por achar que a nossa família não era uma família tradicional, e a vida, o preconceito, o olhar, a fala me ensinou a construir a família que eu tenho hoje, tudo ficou mais leve para mim, sabe? Hoje eu vou no shopping com meu filho, a primeira palavra que eu falo, filho, vem com a mamãe, vem cá com a mamãe. Que eu não quero ouvir a outra me perguntar quem é a mãe dessa criança. Mas que absurdo você ter que pensar nisso, né? Você tem que já chegar pensando, já se defender antes de dar oi, né? Eu falo pra todo mundo, eu posso estar com o melhor vestido, a melhor roupa. Eu sempre tô com colete à prova de bala. Porque eu não sei de onde vai vir o tiro. O tiro, quando eu falo, é a fala, o olhar, a violência o posicionamento. Através de então é uma muito atitude, surreal. Então assim, quando eu ia em alguns lugares com ele, que ele tava no carrinho, a pessoa falava assim, é seu sobrinho? É seu sobrinho? Que lindo. Aí quando eu falava mãe, a pessoa, mãe. Aí via que ficava tão sem graça que ela jogava logo assim, tão nova. E a menina também era muito nova. Hoje eu vou em qualquer lugar, shopping, em qualquer lugar com meu filho, quando ele começa a andar, eu já vejo que começam os olhares assim, filho, vem com a mamãe, vem cá com a mamãe. Pra mim não ter que ouvir isso e não saber o que dizer para um ser humano, perguntar se é o meu filho. Então assim, eu vejo que tudo pra gente... de uma comunidade que eu acredito, de uma comunidade que a forma que eu amo é que a minha família, sim, é uma família tradicional e tá tudo bem. É mais difícil. A gente sempre tem que estar se provando. A gente tem que pensar no que vai fazer de melhor. Esses dias eu fiz um story com meu filho que ele pegou um pincel meu de maquiagem e passou no rosto. Meu filho nossa, ama. amiga, mas eu recebia tanta mensagem assim, nossa, é essa educação? Não vai ficar confuso? Não é isso. Então, assim, eu acho que por a gente ser uma pessoa pública, a cobrança é maior. Meu filho ama. Mas eu acho que o meu filho só tem 3 anos, ele não tem nem noção do que é isso. Claro que não. E pra completar, foi tão solto a fala dele que ele falou assim... Mesmo se tivesse. E foi tão solta a fala dele no sentido assim... Eu falei, e aí, você gostou? Ele, não, agora eu sou mamãe. Eu falei, não, você não é mamãe. Menino passa maquiagem, menino pinta a unha e tá tudo bem. Pronto. Ali ele entendeu. E aí quando eu entrei no carro para levar ele para a escola, ele estava na cadeirinha, eu falei, eu achei maravilhoso que você conheceu o pincel da mamãe. E aí nisso ele falou assim, mãe, não conta para ninguém, nem para meus amigos. Deixei ele na escola,
e trouxe esse questionamento para mim. Como é que uma criança de 3 anos e 6 quantos anos ele meses, tá agora? ele vem com essa justificativa para mim? Mãe, não fala pros meus amigos. Idade dos nossos. Eu falei, tá bom, então é um segredo meu e seu. O papai pode saber? O papai pode. Acabou. Quando o Lucas chegou da escola, tomou banho e foi dormir, eu trouxe isso para um jantar entre eu e o Kaique, para a gente poder entender por que ele trouxe esse assunto. Sim. Ouviu na casa da sua Porque mãe? o meu- Ouviu na escola? Aonde ele ouviu Aham. isso? Porque E meu aí? filho brinca com as minhas maquiagens, minha esponjinha e etc E aí? e tal, e nunca nem... E é Não engraçado. trouxe isso para você? Mãe, não fala pro meu pai nem pros meus amigos. Não não. trouxe. O Lucas já trouxe. Sim. Aí eu falei, então tá bom, fica um segredo meu e seu. Quando eu deixei ele na escola, voltei pra casa, o Kaique chegou, que ele tava fazendo uma viagem, eu falei, amor, vamos jantar, e aí eu trouxe o vídeo, que eu gravei ele falando. E aí o Kaique pensou, aí depois a gente fomos com outro assunto, ele foi e voltou com o assunto. Eu falei, que bom. Eu espero que isso ele não tenha ouvido na casa da sua mãe e eu vou questionar a escola. Levei o assunto para a escola e eles falaram que lá eles não tinham ouvido isso e nem falado sobre isso. Então eu acho que até nisso a gente tem que se preocupar. Se um filho meu fala um assunto que não é da minha casa, algum lugar ele ouviu. Claro. Ah, não, com certeza. E aqui que a gente está falando, né, da adaptação escolar, a gente nunca falou disso aqui, então acho que a gente pode também contar as nossas experiências, que esse é um assunto Esse é um inédito, tema, que a gente já não tá na fez quinta antes. temporada, então alguns Tem episódios muitos que a gente se entra mudo e sai repete. calada, porque eu falo, elas não vão aguentar mais ouvir nossas histórias, mas esse é um que a gente nunca contou. E eu senti muito a necessidade de esperar minha filha estar falando para colocá-la na escola. Claro que porque eu tinha o privilégio de ter uma rede de apoio em casa e pude fazer isso, conseguia trabalhar. Então eu esperei porque eu queria ter esse controle que a gente acha que tem de poder escutar. Sim. Dela poder me contar, de eu perguntar quem que trocou sua fralda Sim. hoje, quem que não sei, essas coisas todas. Mas pra mim, com certeza, a adaptação foi muito mais sofrida pra mim do que pra ela. Eu precisei ter um toque também da diretora de gata, agora acho que já dá pra... Ela não tá te procurando. Mãezinha, Você tá pode- com tempo, né? Já- Tá com tempo, mãezinha. Acho que já deu sua hora. E deu ir embora, assim, com o coração muito apertado e de entender que ali ela iniciava uma vida longe de mim, que eu não ia ter nem... A minha casa, Nossa. até então, até os 2 anos e meio, foi quando ela entrou na escola. Minha casa tem câmera na casa inteira. Mesmo quando eu comecei a me ausentar e deixar ela sozinha, eu tinha total controle do que estava acontecendo, porque eu ligava o meu celular e se eu não vi na hora, eu podia voltar e ver depois, então tudo. E aí, de repente, foi uma sensação de coração fora do peito, literalmente falar, agora eu não sei, se ela cair eu não vou ouvir o choro, eu não vou saber, assim, até um ano e meio, é um nível de loucura, que o meu celular apitava, tipo, coisas altos, ou seja, se chorar, se eu tô na rua, numa reunião, qualquer coisa, meu celular me avisava, tipo, sonora alta, pra eu ligar a câmera e ver. Era esse nível de loucura. Então, pra mim, quando ela entrou na escola, eu falei, ela vai chorar, meu celular não vai apitar. Eu não vou saber. Ela vai conviver com outras pessoas. Se um amiguinho empurrar ela no chão, tratar ela bem, tratar ela mal, eu não Nossa, vou saber. a primeira mordida. Ai. A primeira mordida. Que você quer morder lá no... É. E aí a gente vai, eu acho que a gente tem que passar por todos esses assuntos, porque sempre tem a mãe Claro. do agredido e a mãe do agressor. É. Eu sou Que sempre agredida. Minhas Você é filhas agredida? são os agredidos. Agora a Cora começou a ir um pouco pro lado de lá também. Antes ela era... Então são muitas Não, sensações. o meu tá em cima do muro. Um Ele é agredido e agride também, entendeu? Ai, cansei de apanhar, quero bater um pouco agora. A minha neta também tá nesse nível. E, Quantos anos ela tá? e aí ela tá 5, com você 4, disse, vai né? fazer 4. 5. E eu fiquei sabendo essa semana, porque eu acabei de chegar de Recife, né? Que ela largou a aula de balé, não quer mais fazer balé, tá fazendo capoeira. Aí foi pra capoeira e virou a sensação da capoeira. E já sabe por quê, porque eu acho que ela apanhou demais. Apanhou demais, aí agora vai usar golpes de capoeira. Quer chamar o saco da mãe? Vamos A ouvir, gente vamos tem um- ouvir. Conversa. Então vamos chamar o nosso saque da mãe, que a gente tá falando aqui de um monte de criança que se resolveu bem e ficamos nós chorando na porta da escola, mas nem sempre é assim. Então acho bom a gente abrir a roda, aumentar a nossa roda aqui, porque tem criança que com 5 anos ainda chora, não chora? Eu tenho pra entrar 3 filhas, né? As minhas filhas, a Anitta tem 6 anos, a Diana acabou de fazer 5 esse mês.
E a Serena... 6 e 5. E a Serena tem Corajosa, 2,5. 6, 5 e 2,5. É. Olha lá o seu 2,5 aí no futuro. Tá amarrado em nome do Senhor. Mas Vai tocando, eu sou uma vai mãe tocando. super good vibes, assim, eu sempre falo que eu sou bem tranquila e é real. Eu não sou essa mãe desesperada que fica chorando. Eu acho ótimo que vá pra escola e que eu possa fazer as minhas Boa. coisas. Então, quando a minha primeira filha entrou, ela entrou com 8 meses, eu sempre trabalhei e, assim, minha mãe ficou um tempo e depois ela não aguentou mais, né? Que eu acho que vó mima, ok, né? Mãe exatamente. educa, né? Vó mima muito a Exatamente. criança. E a avó, às vezes, assim, mas mima demais. Enfim, eu queria novas experiências e botei ela na escola e era assim, tchau, filha. E ela, tchau. E eu, uhul, sabe? Tipo, todo mundo feliz. E foi ótimo. Só que aí eu tive essa segunda filha, que é a Didi, que é a Diana. Ela nasceu no meio da pandemia, então ela ficou em casa por falta de opção. Meu marido faz home office, então ele ficou com ela e eu não podia, eu fui trabalhar. E aí ela ficou 2 anos em casa, né? Porque a gente não tinha escola aberta, né? Então não tinha opção. Então quando ela foi, a gente escolheu uma escola, pensou, porque a gente já sabia que ela era apegada, a gente já conhecia ela, o jeito dela, né? E era isso, e ela chorava, eu não vou na escola, não vou, e eu confio muito na primeira escola que a gente colocou. E pra mim era super tranquilo, mas era assim, de se agarrar na cadeirinha... Não vou sair daqui, vai sim senhora, e tipo, jogar a criança chorando lá pra dentro, e assim, claro, eu ficava ansiosa, mas dava 5 minutos, me mandavam foto a criança lá, sabe, plena, mas comigo era sempre um caos. E a gente mudou ela de escola e tudo se repetiu, e tem feriados e as coisas se repetem, Férias, e aí tem férias, e de novo, vamos lá chorar eternamente, entendeu? Então, e eu falo que ela já começa à noite, né? Porque à noite ela já fala, eu não vou para a escola amanhã. Eu querida, você vai. Uau. Você vai, assim, eu sempre falo, você vai querendo ou não, mas você vai. Não é opcional. Não é opcional a escola para você. Aí ela fala, e assim, eu sei que quando ela chega, ela é bem tratada, ela tem muitos amigos, ela é super querida. Mas essa coisa é de isso. estar em casa e querer Isso, ela quer continuar ficar em comigo casa, e eu nem quer tô em continuar com a casa. E eu mãe. falo, não tô em casa. Mas ela é Diana. grudada com você, não com o pai Então, dela. o problema dela é o pai dela, na verdade. E aí ela é colada com ele. Então ela começou a fazer adaptação escolar, eu tinha menos tempo de ficar lá, ele foi levar, e aí a gente recebe um recado da segunda escola. Por favor, não, seu marido está proibido de fazer adaptação escolar. Venha você ou a babá, que a gente tem uma babá. Maravilhoso. Porque pai não assim, dava. o pai, ela pulava nele e ele ficava lá, né? Tipo, vai ficar aqui comigo. O pai que pai não tem desenhava, coragem. o pai que fazia o desenho. O pai ficava lá, entendeu? E aí eu falei pra ele, aí ele tipo, tipo, Sabe? não posso. E até hoje, é assim, meia hora pra pôr roupa de manhã, as outras é 5 minutos, as de 7 anos é meia hora. Não quero calça, não quero shorts, não quero a blusa. Tipo, é sempre um problema. E é isso, chorando não todos os dias. Há quanto mas tempo já? A A 2,5 é parcialmente resolvida. Eu digo que ela é meio termo ali, né? Ela foi pra escola agora, esse ano. E ela teve um chorinho, aquela que olha, sabe? Será que minha mãe está ali? Deixa eu olhar. Mas, tipo, não chega perto, fica brincando sozinha, tudo. Mas demorou uma semaninha, já estava de boa. E ela vai hoje com a mais velha e, tipo, se diverte, horrores. E a gente vê que ela tá feliz. E é tudo a mesma escola. E eu falo, olha, vai lá ver sua irmã. Até as outras vão, porque é tudo educação infantil, né? Assim, Sim. Então elas ficam bem próximas. E tem a hora do recreio lá, que é junto. E as classes são abertas, é bem amplo lá. E aí elas ficam, mas é assim, tem dias bons, né, que eu falo, nossa, hoje, tipo assim, quando eu deixo na escola e não teve nada, e eu consegui pôr roupa em 3, eu me sinto, tipo, vitoriosa, assim, sabe? Hoje eu pus 3 roupas, levei 3 crianças e cheguei em casa, Você sabe? fica até naquela dúvida, meu dia tá muito bom. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer. Sabe o que é engraçado? Que na adaptação dos meus filhos, foram 2 adaptações, né? O do Francisco foi ao contrário. A Tereza não teve adaptação, né? Vou contar. A Tereza entrou na escola e nunca mais olhou para trás e não existiu adaptação. O Francisco teve uma semaninha de adaptação. Também falo que quem sofreu fui eu, não foi ele. Foi bem tranquilo, assim, normal, aquela coisa normal. Um ambiente novo, entrava, olhava, não, a mãe tá aqui. Aí entrava um pouquinho, saía. Às vezes, um outro dia deu aquela choradinha, enfim, nada demais. Só que toda vez que eu levava, que ele sabia que eu tava ali esperando, ele dava um tempinho, mamãe. Então foi ao contrário, teve que pedir pro pai fazer, só que e a dor da mãe? Ele está em sofrimento, me chamando, como assim eu não vou estar lá? Então eu ficava dentro do carro, lá fora, e o pai dentro,
E que se ele precisasse, ele chamasse a mãe, assim, era mãe. o que Mãe eu é tudo sofro, doida, né? O que eu sofro, assim, às vezes, eu acho, né, que quando eu vou buscar, assim, eu não consigo buscar todo dia. Tem dias que eu não trabalho. Eu sou médica, então, assim, é bem variável a escala, assim, da minha vida. Então, assim, tem dias que eu quero ir buscar na escola, mas aí o sofrimento de eu buscar ela na escola e conseguir deixar ela, tipo, ela faz várias atividades, tipo, no judô, sei lá, no balé. É tipo, ela chora tanto que se eu tô, que eu às vezes não vou, porque... Até pra ir pras atividades, qualquer ela também coisa, não quer tudo ir. ela quer ficar comigo ou com o pai dela. Ela não quer tipo, fazer nenhum compromisso. nenhum tipo, compromisso, ela quer ficar lá deitada Então não e é nem só a a ver escola, TV, viu, né? que eu Porque também não gosto. Talvez então eu não sei. ficasse desconfiada se ela tá sofrendo tanto Não, com essa idade, deve sim. ser alguma coisa, mas é pra tudo que É ela... pra tudo, e aí... Qualquer atividade. Ela não quer, ela, não, hoje eu não vou. Aí ela fala, aí se eu busco ela lá, eu não vou pro judô hoje. Filha, você vai. E tipo assim, eu já vi aula do judô, ela se diverte horrores. Tipo, não é... É o tipo, desconectar, né? eu acho que é a hora da desconexão, separação, e da até separação, hoje, da separação. exatamente. E aí, eu lembro sei lá, no último dia da adaptação, que já estava adaptada, que a direção falou, olha, já está adaptado, não precisa vir. Não lembro exatamente quanto tempo foi, mas acho que foi uma semana. E eu chorei compulsivamente. Também. Eu escrevi um e-mail pro meu filho, que eu mandei um e-mail pro meu filho. Fiz um e-mail para ele, na minha cabeça, anotei a senha, o e-mail, para lá na frente ele acessar os e-mails. E eu mandei um e-mail assim, despedaçando, porque era a primeira vez que ele não dependia de mim. Que ele tinha ido pro mundo. Foi a primeira sensação o primeiro de desconexão, encontro com uma autonomia independente, Nossa, né, da sofrido. gente. É muito Em louco compensação, isso. a minha filha foi um soco na minha Chorou cara. também, você chorou muito Chorei também. muito, um soco na minha cara. Eu já sabia que ia ser um pouco isso. Eu lembro que eu cheguei pra professora e falei assim, pra direção, porque você terminou com a direção, e ela era bem novinha, a TT entrou muito nova. E eu tenho babá, enfim, não era uma coisa que precisava, né, procurar uma rede de apoio em escola. Só que aquela criança que quer aprender, sabe? Aquela criança que absorve tudo muito rápido. Tinha fome do Uma mundo. energia na Fome do mundo. Ela olhava uma vez, ela olha uma vez, ela repete, ela faz tudo que o irmão começou a andar com, sei lá, 9 meses, ela, tipo assim, tudo muito acelerado. Eu falava pra diretora da escola, eu falei, ela tá pedindo pela escola, ela tá pedindo, mas mal nem falava ainda, ela entrou com... Mas a diretora me olhava com uma cara assim, tá, que mãe louca, né? Tá pedindo como? E eu falava, ela pede, era uma coisa que ela pede, tá bom, corta para, 3 dias depois eu indo buscar ela, e a diretora vem pra mim e fala, eu entendi, agora eu entendi. Eu entrei na sala da Tereza, ela faz 3 dias que ela tá aqui, ela já dominou a sala inteira. Ela já é a líder da sala, as pessoas já seguem a Tereza. Ela já é a líder, ela já domina tudo aqui. Aí eu falei, era disso que eu tava falando. Então a primeira vez que eu levei ela, ela não sabia nem onde era a entrada da escola. Ela simplesmente entrou e não olhou pra trás, não fez um tchau mamãe ou nada. Ela entrou e nunca mais olhou pra trás. Você quase morreu. Nem te chamou pra ir lá dentro? Pra conhecer a escola, Pra né? conhecer a escola? Não, eu já conhecia, eu já tinha feito isso. Agora, ela, não. Ela pegou na mão da professora que ela nunca tinha visto na vida, entrou e nunca mais olhou pra trás. Lá em casa foi diferente. O Kaique chegou em prantos. Aí a minha preocupação, bateu com o carro? Tá todo mundo bem Prejuízo. Bateu com o carro, o que aconteceu? Aí a diretora me proibiu de ir pra escola. Eu falei, graças a Deus, que bom, vai almoçando, tem almoço. Eu já fui mais de boa. O Kaique não, parecia que o mundo ia acabar pra ele. Lá em casa é sempre assim também. Um draminha, rolou um draminha aqui meu também. marido, tudo, pra ele é tudo mais objetivo. Vamos resolver. E pra mim é sempre, eu dou uma prolongada ali na coisa. Você tem ciúme de professor? Não. Cara, não, tem uma frase que eu já falei aqui, mas eu acho que vale Acho que eu repetir sou ela. doente, não. Que Não, eu não tenho, não. Eu acho legal. eu senti Eu, isso fico, pela eu sinto primeira quando vez. troca. Sabe? Quando troca professor. Aí aquilo me incomoda um pouco, assim. Aí eu falo, gente, mas por que não deixou ela? Eu gostava tanto Tava tão dela. adaptado, né? Já tava indo tão Todo bem. ano troca lá na minha escola, também ficou arrasada. A da Yaya, de Yaya. Desde que ela entrou com 2 anos, depois da pandemia, né? Foi 2 anos. Até agora é a mesma professora. E ela vai ficar até o ano que vem, porque lá só pega criança até 5. Maravilhoso. Então, janeiro, Yaya já não estará mais nessa escola. Mas aí eu quero puxar um negócio aqui, essa coisa do ciúme do filho. Uma coisa muito boa sobre isso, quer dizer, acho que as duas são boas no final das contas. Eu acho que no momento em que esse vínculo com algum adulto é estabelecido,
do coração mesmo, eu acho que é quando as mães que... a plateia tá concordando aqui com a cabeça. Eu acho que as mães que têm mais dificuldade, né, que tem uma adaptação mais longa, que as crianças não simplesmente vão e não olham mais para trás, eu acho que é de respeitar esse tempo de criar o vínculo. Assim, minha filha, óbvio que no começo ela pedia muito a minha presença e tal, mas eu entendia e fiz tudo o que eu podia para ajudar e não atrapalhar. Então essa coisa do seu marido talvez ficar muito presente, talvez ele atrasasse um pouco que ela descobrisse e criasse o vínculo com esse outro adulto. Então acho que é uma coisa muito importante, né, de que entender qual adulto ali naquele ambiente a sua criança vai se identificar ou vai se abrir mais fácil para criar esse vínculo, porque a partir dali a liberdade, né, de você ir embora sem choro, com o coração tranquilo, ela vem melhor. Então esse vínculo ele é precioso, a gente tem que torcer para que ele aconteça. Então eu nunca senti de nenhuma professor ou professor, porque eu passei por isso antes com a primeira babá da Cora. Então eu vou repetir uma frase que eu acho muito boa, se alguma mãe aí sente ciúmes de professor, que eu ouvi da minha terapeuta, numa mini possibilidade de ciúme dessa babá da minha filha, que minha filha era completamente apaixonada, ainda é. Ela não trabalha mais com a gente, mas enfim, elas têm esse vínculo e eu espero que seja eterno. Que eu fui contar e falar daquilo com algum desconforto e nitidamente eu falei, será que isso é um ciúme? E aí a frase maravilhosa que eu quero repetir aqui, ela falou assim, sua filha vai amar muitas pessoas nessa vida. Isso é maravilhoso, isso é muito importante para você e para ela. E aquilo me fez chorar loucamente. Aquilo, ela tinha ali 1 ano, eu não sabia nem quem eu era ainda, né? Meu puerpério foi longuíssimo, eu brinco que eu tô nele até hoje, que ela tem 3,5. Mas caíram, assim, caíram 1 milhão de fichas. E é muito sobre isso. E eu torço mesmo para que ela crie e estabeleça esses vínculos com muita gente, né? Porque acho que é um jogo de ganha-ganha aí para todo mundo, no final das contas. Eu acho que eu sou bem resolvida por ser uma aquariana também, sabe? Então, tá bom. Mãe, vou lá, tá bom. Mãe, eu queria dormir na minha avó. Vai pra casa da vovó, sabe? E aí eu não tenho esse ciúme, assim. Eu tenho uma preocupação, um ciúme eu não tenho. E quando vai aquela dança das cadeiras dos professores, aquilo me incomoda um pouco. Porque já sabe o ritmo da criança, sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. De repente, quando muda, uma a criança chega em casa minha, sabe, não entendendo. Como é que foi teu dia na escola? Foi legal, mas tu vê que não foi aquele legal. E aí, com o tempo, ele vai se acostumando com a professora, eu acho que vai rendendo mais. Uhum. Qual foi o maior desafio? A gente está falando sobre, você estava falando sobre a diferença de criar e educar, né? Sim. E eu falo que eu acho que educar é a parada mais difícil do mundo. Sim. Assim. Qual o maior desafio na educação? Porque acho que você já passou por várias fases, né? Com filhos mais velhos, você está passando com... Eu acho que a maior dificuldade é o outro entender que a minha família é assim. E aí, na realidade, eu não tenho que educar o meu filho. E nem ensinar o meu filho. Eu tenho que educar e ensinar o outro, sabe? Na verdade, você não tem nada, né? Não, mas amiga... Tipo assim, não deveria, não né? deveria, mas em algumas situações... As pessoas deveriam procurar se educar. E aí vem sempre aquele rótulo assim, pra mim é complicado, mas eu vou entender. Não tenho, vou entender, também não tenho complicado. Eu não bato na sua porta para te pedir a fralda, eu não bato para sua porta para pagar a mensalidade da escola. A única coisa que você tem que fazer é respeitar aquilo dali, respeitar essa família, respeitar essa mãe, esse pai e essa criança também. Então, eu acho que as dificuldades vêm, difícil para mim foi os 2 anos. Hoje, com 3, eu tô amando. 2 anos, pra mim, era muito pirraça, muita manha. Se jogava no chão. Birra. A gente falava uma coisa, quando via a criança estava jogada no chão. E aí eu comecei a entender, com 3 anos, que aquilo não era birra, que aquilo não era manha, que aquilo é um instinto dele. Uma coisa dele. Se comunicar com... Pronto, não tô bem. E aí eu comecei a entender, com 3 anos e 6 meses, que tem dia que a criança não tá bem. Eu, como ser humano... Com 42 anos, às vezes eu não tô bem, imagine uma criança. E aí eu comecei a entender, o dia que eu falo bom dia, é um bom dia assim, bom dia, mãe. Tudo bem, eu já começo a tratar meu psicológico e falo, e aí, hein? Hoje o nosso dia vai ser tenso, hein? Vamos tomar banho. Quando começa aquele rolê... Pum. E lá em casa a gente nunca falou com voz de criança. Lá em casa não tem isso. Tem dia que eu já começo a isso. Oi, amorzinho da mamãe, vamos fazer isso. Começou o choro. Eu te entendo. Hoje você não tá legal. Eu vou descer pra tomar meu café, qualquer coisa tu grita, mamãe, sobe. Tá bom?
Ali ele Perfeito. fica. Ali ele fica. Ele grita, ele chora, ele reclama, ele joga o brinquedo no chão. Eu continuo tomando meu café. Quando ele fala, mãe, tá mais calmo? Tô subindo. E aí eu tenho uma amiga que é psicóloga que ela fala, eu amo o jeito que você educa seu filho. Eu amei isso, mas acho que se eu saísse um pouquinho pra longe, ela ia gritar mais alto. Não, aí ela quer que eu assista o momento dela. Eu tem acho que ficar ali de eu acho que plateia. tem criança que tem isso, mas eu acho que eu já comecei a ficar isso. Tamo no shopping, eu falo, não vou comprar. Se ele fizer, pode ficar aqui, eu vou continuar andando. Se você quiser me acompanhar, mamãe pode vir, tá? Vem. Vamos passar um tempinho lá então. E o pior que ela é assim mesmo, gente. Eu acompanho, porque eu chamo o Luca de meu neto, E chama né? você de vovó. Ele me chama de vovó Carmen. Então eu vejo a forma como ela cria Luca, que ela fala Sim. com firmeza. Sim. Ela fala olhando no olho. Olha, mamãe tá dizendo que assim não vai dar. Sim. O meu filho tá na fase de largar a chupeta. No momento dele. Comecei a conversar e falei, eu acho meio estranho. Você é um garoto bonito, estiloso, inteligente, chupando chupeta tá feio. Mas eu te respeito. Essa daqui é minha bolsa. Eu vou ali na cozinha pegar uma água. Se você quiser, esconde aqui e ninguém vai saber que tá chupando chupeta. Ele vai lá, esconde na minha bolsa, a gente sai. Quando chega no carro que não tem mais ninguém, ele fala, mamãe, eu queria minha chupeta. Falei, pum. E o paninho, ele tem um paninho. Tem um paninho O que é Chico louco. também tem um paninho. Então, assim, eu acho O que o Chico meu largou a jeito de chupeta educar e segue ele com o paninho. me faz muito bem. Até me eu faz hoje, bem. ainda hoje eu durmo com No o paninho. sentido que eu saí pra trabalhar. Primeira vez que eu saí pra trabalhar, ele chorou, eu já botei ele no lugar dele. Deixa eu conversar contigo. Deixa eu falar uma coisa pra tu. Senta aqui com a mamãe. Assim mesmo. Se você não deixar a mamãe trabalhar, não tem fralda, não tem TT, não tem nada. A gente vai ficar, sem nada, fazer o sinal da cruz na boca. Tá bom? Já tomou teu banho, já tomou teu TT, mamãe vai trabalhar, papai tá aí pra te dar uma força. Qualquer coisa, chama o papai. Não precisa chamar mais a mamãe. E saio. O meu telefone não toca, não chega mensagem, morreu Ela é assim. assim. E acabou. Já comigo, eu acho que a minha maior dificuldade é dar aquilo que eu não tive. Não é que eu não tive educação, eu tive uma educação muito boa, mas eu tive muitas regras. E algumas regras eu não repassei para os meus filhos, porque eu acho que não cabe mais nos dias de hoje, porque a verdade eu fui criada pela minha avó, mais pela minha avó, então era uma mulher, uma merendeira de escola pública que cuidava dos netos, cuidou dos 9 filhos, sem a presença masculina dentro de casa. Então era muita regra, muita coisa, tinha hora para tudo. Ela administrava aquela casa ali com mãos de ferro. Então algumas pessoas não podiam ser amiga, eu não podia falar isso, não podia sentar dessa forma, não podia. Então eu não podia vestir isso. Então tinha algumas coisas que depois, quando eu cresci, eu observei que não tinha por que eu levar aquilo adiante. Sim. Então acho que dessa forma, como eu fui, foi o maior, a minha maior realmente forma de eu dizer, eu estou educando, eu estou deixando no mundo pessoas que estão aqui em missão, né? Porque minha avó dizia que gente que não está contribuindo para a melhoria da humanidade está vagando. O corpo, quando morrer, né, não vira nem adubo, vira lama. Né? Então, se você fez algo de bom, seu corpo vira adubo que vai gerar uma nova vida. E se você não fez nada de bom, vai virar lama e não vai servir para nada. Então, de alguma forma, eu repassei o que minha avó me ensinou, mas eu repassei com aperfeiçoamento. Porque é uma mulher antiga, com pensamentos antigos, mas se ela estivesse viva nos dias de hoje, ela com certeza respeitaria todo mundo de toda a sua forma de vida. Porque ela dizia para mim, cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Respeitar cada pessoa. Então, por mais que tenham nomes, por mais que tenham crenças, por mais que sejam diferentes da gente, eu acho que cabe aos pais uma conversa, um toque, a forma como você trata as pessoas, que eu acho Maior referência que a maior é essa. referência Quem você é na vida real. que eu pude dar, para com o não é outro. os meus textos da internet que vai educar os meus filhos. São aquilo que eu sou dentro de casa, aquilo que eu falo com as pessoas, a forma como eu trato, quando eu saio numa bom dia, boa tarde, boa noite, um porteiro
trazer uma pessoa para dentro da minha casa que está cuidando dos meus filhos, respeitar essa pessoa, fazer com que essa pessoa se sinta digna trabalhando para mim dentro da minha casa. Então, eu acho que a forma que você trata as pessoas é crucial para que você eduque bem os seus filhos. Não, e tem muita gente que põe a responsabilidade na escola, né? Sim. Enquanto que antes de tudo, tudo começa, a grande base de tudo é dentro da nossa casa, mas também muito importante que a gente escolha um ambiente alinhado com os nossos valores, né? A Laís conta aqui que ela começou numa escola e se frustrou, né? Teve uma grande decepção. Então, esse momento de busca, né? Ele é muito essencial. Eu até hoje, eu fico estudando, fico lendo, não sei, conta um pouquinho da sua experiência aí. Igual eu falei para as meninas, né, mais cedo, meu filho entrou com 10 meses na escola. E ele gostava muito, curtia muito. E aí, no começo desse ano, eu precisei trocar ele de escola. E de conhecer meu filho, de saber como ele só tem 1 ano e 10 meses, eu percebi que ele não estava bem, que o comportamento dele não estava legal, não era o comportamento dele. E eu percebi, assim, que a gente não estava se adaptando a um ambiente escolar novo. Ele, assim, tava tudo ali muito diferente. Diferente da nossa realidade, diferente daquilo que a gente vivia na nossa casa, do que a gente escolhia na nossa casa. Então, eu evitava dar telas e eu percebia que ele tava pedindo TV o dia inteiro. E aí, quando a gente chegava na escola, eu ouvia a TV altíssima ligada. E aí eu falei... como é importante a gente achar um ambiente assim? Alinhado com o que a gente... Exatamente. Eu falei, como assim? Eu não faço isso na minha casa e aqui vai ser assim, né? E aí eu sentei, conversei com meu marido e falei, não dá. E aí a gente pediu transferência dele para uma outra escola e foi a melhor coisa do mundo. Hoje, na primeira semana de adaptação, que ele estava saindo mais cedo, tudo, né, por toda a questão. Chegou no sábado de manhã, ele acordou, pegou a mochila dele, olhou para mim e falou, "Coia, mamãe, coia?" Aí, nossa, aquilo me deu um negócio, eu falei, ai, que paz, que delícia ouvir isso, né? Na outra, a gente parava na frente da escola e ele falava, não, mamãe, não, papai, não quer. Que medo, eu já ia ficar apavorada. Nossa, eu fiquei. A gente vê tanto vídeo. Na hora eu ia a gente falar, vê tanta não mesmo, vambora. vambora. Vambora pra casa, Não tenho maturidade. Era muito difícil, porque eu trabalho o dia inteiro, meu marido o dia inteiro. Então, claro. assim, o que a gente fazia? Pedia pra minha mãe, pra minha sogra, que são quem buscam ele, né? Por conta do nosso trabalho ser até mais tarde. Eu ligava e pedia, você pode buscar ele mais cedo, por favor? E aí ele chegava assim, é uma coisa que me marcou muito, que ele entrava no carro, a primeira coisa que ele falava, ele pedia água. Então eu falo, Pedro, eu acho que nem água ele toma na escola. Sabe quando você fica assim? Não, e que desespero a gente Meu ficar Deus. insegura com um lugar que era pra... A Thaís passou por uma coisa parecida, né? A Nicole, eu tô recente aí nessa parte de adaptação. Minha bebê tá com 1 ano e 4. E faz 3 semanas que ela começou na creche. E a gente entende que no começo chora, que tem essa parte, né, de sentir saudade. Mas o primeiro dia de aula dela, a gente, né, coração angustiado. Será que comeu? Será que dormiu? Será que fez cocô, né? E cheguei na porta da creche e perguntei pra professora, ela comeu? A professora, eu vou saber. Mentira. Aí eu falei, ela fez cocô? E ela, 4. mãe, são muitas crianças, você acha que eu vou saber se fez cocô ou não? Mentira, meu Deus. Aí, Ela tinha que me conhecer. aí Não, você ela tinha na hora, você Só quer, eu. você quer Ó, esbravejar. pode marcar na próxima que a gente vai tudo lá falar. Só que aí o medo, o meu medo era assim, eu reclamar tanto Sim. com ela na escola E e ela descontar pegar na ranço menina. de mim e descontar na minha sua filha. Com gente. certeza. A gente chegava pra buscar, ela tava sempre chorando muito. E aí eu ficava me perguntando, ela é de saudade ou é de maus tratos? É de descuido, né? Ela tem um objeto de apego, que é um cobertorzinho. E aí a gente chegava na escola, o cobertor na bolsa. E aí a professora, mãe, ela não tem nada assim pra acalmar ela? Eu falava, o cobertor. Aí ela, não tem como deixar um cobertor aqui na sala. Bom, você já mudou, escola, né? Você já mudou dessa Simpática Graças a escola. Deus, ela em duas semanas a gente já percebeu isso e graças a Deus Ainda mais apareceu quando eles não falam ainda. apareceu uma vaga em uma outra creche, a gente conseguiu transferir ela. Graças a Deus. E assim, a gente chega lá, ela tá sempre com o cobertorzinho dela. A diferença da tratativa da professora, a gente chega lá, ai mãe, olha, eu queria te contar, hoje ela fez isso, ela fez aquilo. Então, se sentir segura, né?
a gente tem medo porque a gente está deixando o nosso filho na mão de um estranho. Né? Uma pessoa que nunca viu, não conhece a rotina do nosso filho, não sabe quando é um choro de dor, né? A gente reconhece até o choro do nosso filho, né? E não sentir essa segurança, não... Gente, a pessoa é professora, ela estudou para isso. Eu acho que é isso, né? Tem que deixar a gente segura. Se tá deixando a gente insegura, alguma coisa tá errada, vamos investigar, A gente né? já sabe, quando sente um fiozinho assim... E eu penso muito diferente, assim, em alguns momentos, sabe? Se você não tem esse preparo psicológico, nem físico, nem mental para trabalhar com criança, dá oportunidade para quem queira trabalhar. Pelo amor de Deus, não que eu acho que é escolha melhor, fazer isso. sabe? E aí depois que acabar a gravação, dá o nome da escola pra gente. Vamos anotar. Da gente não pesar nem lá, né? Outro tema dentro da adaptação escolar, né? Viroses e doenças. Pelo amor de Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Mas enfim, não vou... Muitas vezes minha filha ficou doente, estudando na mesma escola, né? Minha filha ficou doente, não ia pra escola. Só que só de ver o irmão se vestindo pra escola, e ela sabendo que não ia, chora. Aí a gente veste o uniforme dela, pega a mochila dela. Vamos, então só deixar o irmão na escola, vamos, quê? Pra quê? Qual a ideia? A gente deixava o irmão na O escola, ela... alto-falante no carro. Chorava desesperada, e cola. E assim, de chorar muito, assim, pra escola. E a mãe chora. Eu acho que esse negócio das viroses da escola é uma coisa que assusta, assim, muito, né? Sim. É uma coisa que a criança vai bem, quando volta, parece que... Sabe? isso, é um uma negócio esponja meio muito louco que você louco. fala assim, caramba, saiu tão bem, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, do nada, quando tu vai ver, tu já tá no hospital. Aí, quando tu tá no hospital, a criança dorme bem, no outro dia a criança tá... É um rolê. A minha neta, eu descobri que estava tendo problema gastroenterite direto e a gente descobriu por quê. Porque lá tem horta na escola dela e eles plantam, né? Aí tem uma vez por semana, planta, eles plantam a horta, colhe, essas coisas. E ela passa o dia inteiro lá e Yaya adora terra. A Yaya comendo terra. Como se fosse sucrilho. Como se fosse sucrilho. E ela ama, como se fosse um Nescau, né? Um granulado. Um granulado. E aí acabou o estômago de Yaya, né? E o intestino. Aí sempre quando ela aparece aí começa um vomitando, uma desinteria, uma febrinha. Areia, hein, Júlia? Aí, Júlia, essa semana, hoje, ela disse pra mim, mãe, o plano de saúde tá pago? Eu disse, tá pago, graças a Deus. Eu vou levar a Yaya. Eu disse, o que foi? Aquilo mesmo. Comendo terra. E Yaya comendo terra, não. Dessa vez foi barro, manhã. Ela melhorou no cardápio. Evoluiu. Quer falar? Posso falar uma coisa? Claro. Tá, aqui. Eu tava comentando com as meninas. Meu filho é quase aí com o de vocês, tem 3 anos e 5. E quando eu coloquei na escola, foi um caos, eu sofri muito, trabalhei home office da escola 3 meses. Um caos, e eu chorava e ele dava tchau, sempre um amor. Eu tinha muito medo de doença, e ele nunca ficou doente, nunca, assim, de verdade. Ele já tinha ficado doente antes, bastante? Nada, ele é o alecrim da doença. Eu não sei se Deus ele do céu. mama até hoje. É por isso. Tu tem seus favoritos mesmo. Eu falo. Mama até hoje. Mama até hoje, eu tô grávida do Aí, ó. segundo. E agora ele tá desmamando, né? Acho que ele tá sentindo essa diferença. Mas eu brinquei com as meninas. E ela tá grávida do segundo. Do segundo. Que massa. E aí eu falei assim, gente, eu nunca sofri com doença, né? Que coisa curiosa e tal. E nunca teve. Esse ano, me ligaram da escola e falaram, você pode vir buscar o Mateu? Tá falou com febre. muito, Falei, falou posso. muito. Ele tá com piolho. Ai, a Cora teve. A Cora Gente. teve. Ai, é muita humilhação, né? É muita Ai, chega a me coçei a cabeça. Meu marido muita. pegou. Meu marido pegou, foi horrível. E daí o piolho, você falou piolho, você já começa a coçar a cabeça. Eu tava em casa, minha cabeça já começou a coçar. Tem um lugar, que não vou fazer a publi do lugar aqui, né? Mas tem um lugar em São Paulo que é pra aspirar o piolho da cabeça da criança. E é? Depois eu vou te passar. É assim. Ele ainda tá com piolho, amiga? Não, acabou? Eu vou te falar, foi ela e o meu marido, fomos os 3, porque primeiro eles faziam a avaliação, porque eu falei, vai que tem alguma coisa que eu fui lembrar que tem a lêndia, tem tudo. Eu tinha tanto piolho que
eu fazia família. assim, caía no caderno, assim, ó. Caía. Ai, marida. Nossa, mas eu tinha Eca. muito Tem gente que dá piolho. até na sobrancelha. Minha sobrancelha? Yaya não pode Tu ter não chegou nesse piolho nível, nem né, amiga? pensar, porque ela tem um Amiga, cabelão eu coçava assim. aqui, ó, saía Aí, ó. assim, oi, toma mais Nossa, um. mas era muito. Eu passava pente fino, caía um 10 em cada passada de pente E fino. quando assim, ó. eles aspiram... É sangue bom pra piolho, Mudou viu, o tema, cara? virou piolho o Amor, tema do era episódio. mais piolho. Quando eles aspiram, Pulavam. passam o aspirador, ela abre o copinho e você vê todos os bichinhos que saíram vivinho ali andando da cabeça da sua criança. Você fala, Tá, esse era um boi. Tá, Gente, mas a minha sorte foi minha mãe. Minha mãe era raiz. Minha mãe falou, estou indo pra sua casa. Passar um Fronha Detalcid. branca, colocou o menino deitado. E assim, Pente gente, fino. meu filho tem isso aqui de cabelo. Ele foi bebê carequinha até 1 ano e meio. Então assim, agora que ele tem 15 fios, É ele pegou ralinho. piolho. Ai, tadinho. Aí a gente As passou lendinhas tudo branca, bonitinha. tudo. Assim, o piolho tinha um. Que nós achamos um só. ah, não. Então Mas isso aí assim, não valeu. É, Nem já isso, ele é o deitei, alecrim do menina. piolho no também. piolho, eu deitei e falei, mãe, vê no meu. Ela falou, não tem nada. A gente ficou desesperado. Só que assim, não saía as lendas. Nós passamos Lêndia o não shampoo, sai, amor. Lêndia não sai. demos Lêndia, o você espera virar remédio. piolho e mata o piolho. É, Aí, maravilhosa. Alimenta. Aí você levou esse questionamento pra escola? não, eu levei e eles falaram, olha, nenhuma outra criança está. Então a gente ficou meio assim, Lêndia é da uma onde coisa. surgiu esse piolho? E eu tinha levado ele uns 12, 15 dias antes pra cortar o Não, cabelo. e a gente, parênteses, a gente não se Os sente... pentes. A gente não se sente péssima mãe, que eu falei, como que foi a escola que Eu me descobriu achei- isso e não eu, que tô aqui penteando eu o me cabelo achei- dela todos os me dias. achei imunda. Quanto tempo eu ia demorar pra ver que tinha piolho na cabeça da menina se a escola não me avisasse? Não, e assim, ainda a Cora tem mais cabelo, o Mateu é cabelo, assim, gente, é menino. Aí eu falei pras meninas, falei, gente, quando... E aí não podia ir pra escola com lêndia. Então, ou seja, já tinha Nossa, essa questão. caos. Quando chegou isso, eu falei, quer saber? É moleque. Liguei pra pediatra, falei, Morra, se eu raspou? raspar, resolve? Ela falou, resolve. Então, assim, eu entrei com um menino de 3 anos, saí com um menino de 26, porque eu raspei o cabelo do menino na 1. Tudo pro menino não faltar na escola, Tudo né? pra ele não Precisa faltar na raspar pra eu poder continuar Hoje, trabalhando. ela aqui. foi mãe raiz do Mãe tempo do raiz, meu tempo. ah, Que é. minha avó passou a tesourinha bem curtinha. Agora Arrasou. pense, minha neta não pode, porque ela tem um cabelo lindíssimo, um black desse tamanho. Então Não faz como ela pode. falou, alimenta e vai só depois tirando os piolhos. Não, eu sei fazer um monte de coisa. truque é o que Gente, não eu falta, tava. né? Vou muita coisa deles tocar nesse assunto, porque eu tava com as minhas irmãs semana passada, e a gente falando que a nossa mãe colocava Baygon. E colocava num saco. É, era pra um ter saco. tipo, tinha matado. Fronha gente, branca com gente. vinagre. Fronha branca com vinagre. Não, e mas o sopa. vinagre É. vinagre é ótimo. Elite, até hoje, elite. só Mas façam tem um Baygon. shampoozinho que vende na Não, farmácia. gente, Na minha eu dou época todas era as dicas. Eu tô Detalcid, que era profissional baratinho, do... Que o Quel era caro, Era o né? Quel, o Quel, eu não é. tinha dinheiro de Quel, não. Lá em casa era os venenos lá. E agora tem um e o remedinho, Detalcid. um comprimido. Tem que toma. Na tem, minha tem época era tudo. raiz mesmo. Tinha dia pra isso não. Mas Mas, voltar pra adaptação, pode? claro, volta, fica em pé. É que eu fiquei pensando, né, um pouco de todo mundo. Eu vim do futuro, o meu já tá com 7 anos. E eu sou psicóloga também. Então, eu já trabalhava, né, de orientação de família. Sou perinatal e parental. Então, quando foi a adaptação do meu filho, eu estava com a cartilha perfeita. Vou tirar de letra, já É, sei como música, ia no caminho, livrinhos, coração na mão, pedra da coragem na mochila, foto da família, Gente, objeto pedra de da apego. Coragem. Como é que é Pedra da coragem, a gente fez juntos. E aí punha na mochila pra quando ele sentisse, né, a presença da gente ali ia lá, igual do coração. Aí eu ia buscar, ai, olha, Tom, hoje você apertou o coração, a mamãe sentiu. Todo aquele preparo. Ele, né, fez todo o uniforme, a gente levou. E ele é descolado, então todo mundo falava, nossa, vai tirar de letra. Ah, tá bom. Confiança, trabalhar como conquista. Na escola dele, era uma escola pequena e eles iam adaptando uma criança por vez. E assim, uma criança foi indo, outra foi indo, outra foi indo, 1 mês e a gente lá. Aí, a gente já tava assim, revezando na família, né? Eu um dia, o pai no outro, o vô, a avó. Porque assim, não ia. Ele gostava da escola, mas ele queria que a gente ficasse lá. Que é essa questão do vínculo. Até ele se vincular com uma professora, com alguém ali,
ele não queria que a gente fosse embora, né? Então foi um trabalho conjunto da gente em casa, da escola com ele. E depois de um mês, que pareceu uma eternidade, aí ele se adaptou. E a parte boa é que, assim, depois ele amou a escola, nunca teve nenhuma questão. Aí lá era só educação infantil. Ele tinha que passar para outra escola, para o fundamental. Aí, né, vieram todos os gatilhos na gente. Agora, toda aquela adaptação, mas foi muito mais tranquilo. Eles maiores, né? Apesar que eu falo assim, né, de como profissional até, da gente ter uma atenção que às vezes a criança maior não demonstra tanto e tá sofrendo, né? Mas aí no caso dele foi bem mais tranquilo. A gente fez, né, todas também várias técnicas. E aí adaptação, e ele adora. Então, assim, como uma parte boa, né? Passa. Às vezes, nessa próxima adaptação, vai dar tudo certo. A minha filha mudou de escola esse ano, que eu quis já passar ela para uma que, na intenção de, não tô certa que vai ser isso, mas na intenção de ser uma que ela siga. E nada aconteceu. Também foi com 2 amigas da escola anterior, mudaram com ela para essa. Já normal, ela já sabe, tô indo pra escola de criança grande, entrou, beijo, mamãe, tchau, ótimo, bênção, vai viver sua vida e tudo bem. Eu já contei pra você, mas acho que não aqui, que a adaptação mais difícil do meu filho foi pós-férias. Então ele teve a adaptação da escola, que foi ótima, não sofreu, como eu falei, uma semaninha só aquela coisa, não, fica aqui um pouquinho, mas nada demais, natural. E foi-se embora. Quando a gente teve umas férias prolongadas em família, que a gente ficou, sei lá, 2 meses longe da escola, grudado, que aí ficamos... O Renato, meu marido, grava muito, ficou de férias, eu o tempo todo grudado. Quando a gente saiu desse grude de 2, 3 meses, que até a escola voltou, a gente não tinha voltado ainda, e ele saiu de férias antes da turma realmente entrar, porque a gente ia ficar um mês em Recife. Quando foi voltar para a escola, foi mais difícil do que a primeira adaptação. E independente as férias também dificultam muito o processo, mas em qualquer adaptação, isso eu já tinha lido e também a diretora dessa escola nova dela já preparou os pais que têm o começo ali, né, que é de cada criança tem seu tempo, mas depois tem um segundo momento ali, depois de 1 mês, 2 meses, que a criança entendeu que aquilo não é mais novidade, aquelas ilhas que eles montam para eles, aqueles brinquedos, aquele espaço que, né, tinha um monte de coisa nova para ela descobrir, decifrar e tal, já conheço aquele lugar, já conheço aquelas pessoas e já entendi tudo. Que isso é para sempre e vai me deixar longe da minha casa, dos meus pais, do meu fazer nada, dos meus brinquedos. Então tem um segundo momento que daí, e muita criança que no começo não dá trabalho nenhum, vai dar trabalho daqui 1 mês, né, dá trabalho, né, vai tipo começar a reclamar, chorar ou pedir os pais, porque daí entendeu aquilo, perdeu a graça, perdeu a novidade, né, então eu acho que é um eterno... Pode, claro. A minha experiência é um pouco diferente e eu queria comentar porque tem uma coisa da maternidade que todo mundo fala, por exemplo, vai tirar a chupeta. Tem certeza que você vai tirar? Se você tirar, não vai poder colocar de volta. Vai tirar a fralda. Isso. Tem certeza? E a escola foi assim com meu filho. Quando a gente decidiu colocar ele na escola, estava muito sofrido. Quantos anos tinha seu pequeno? Ele tinha 2 anos na época, ele está com 4. E aí eu tinha acabado de ter a minha neném, a minha segunda filha. Então foi um momento muito sofrido para ele. E aí eu lembro que uma psicóloga, porque ele começou a ter terror noturno, foi bem pesado, assim, e não era a escola estava ótima, era a pegada da sua... Era um momento, ele queria ficar junto, né? Me tiraram do meu ambiente seguro. Sim. E agora tem outra pessoa aqui dividindo meu protagonismo nessa casa, né? E acho que queria participar desse, porque eu amamentava com ele ali, era uma coisa que ele estava curtindo. E aí eu lembro que uma psicóloga que a gente foi, virou e falou assim, olha... Você tem como deixar ele em casa? Eu falei, tenho. Eu tenho um apoio em casa, eu tô com a bebê, tô direto em casa e ainda tenho uma ajuda. Ela falou, então, dá pra tirar? Você topa? Eu falei, topo. Mas todo mundo em volta falava, imagina, agora que você pôs, você não pode tirar. Então eu tive que bancar isso. Mas todo mundo em volta adora falar, né? Mas eu tirei, a gente já tentou fazer assim. Esse pacto que ninguém em volta fala nada, a não ser que a coleguinha peça opinião. Se a coleguinha não pediu opinião, você fala, você tirou, que legal, nossa. Fica na tua. Tomara mas que tem os melhor. Eu lembro minha mãe, não, mas tem, como assim? Depois ele não vai entender. E aí eu virei pro meu marido uma noite e falei, vamos tirar? Vamos tirar. E a gente tirou, ele ficou 6 meses em casa, voltou e tá ótimo na escola. Cara, não tem nada mais uma criança, e não tem nada mais regra específica, poderoso do que uma mãe ouvindo a sua própria intuição da mulher, né, da psicóloga, foi a psicóloga que falou? A psicóloga falou. E aquilo, tipo, na hora te deu um red flag, assim, te acendeu uma luzinha e você ouviu e você falou,
É isso. Porque as pessoas falando em volta, elas ensurdecem a gente. Eu falo isso aqui toda hora, sabe? Então, é muito poderoso você conseguir ouvir, olhar pra dentro e falar, cara, senti que é isso, porque não tem nada mais poderoso do que a nossa intuição. Mas eu acho que pra você se ouvir também numa situação dessa, você tem que estar muito segura. Como você disse pra gente, você tinha uma outra rede de apoio, você estava muito bem amparada, então trazendo seu filho pra dentro de casa, você ia poder fazer o serviço de 2 mães, tenho 2 filhos, eu tenho que fazer por 2 aqui. E se você tem esse preparo e consegue ter essa estrutura, parabéns. Eu acho maravilhoso. Porque não é dando muita realidade para muita mãe. Então, não, assim, a gente pode trazer o coisa, mas tem mãe que não consegue. Claro, por isso que ela me perguntou. A escola, ele vai pra escola, ele tem que ir pra escola porque eu preciso trabalhar. Ou porque eu preciso amamentar a outra irmãzinha com 2 em casa, não vai dar. A mesma, é louco. Não, a solução com certeza pode não ser a mesma, mas essa outra mãe conseguir ouvir a intuição dela de qual solução no cenário dela, que não vai ser a dela, é a que vai deixar ela mais tranquila, porque né, a nossa intuição está dizendo sobre a nossa história e sobre as nossas possibilidades, né? Eu acho que isso é muito, muito poderoso. E é o que eu mais torço que que o nosso trabalho abra de possibilidade para vocês olharem para dentro e se escutarem dentro das possibilidades de vocês, né? De darem valor e se empoderarem mesmo, né? Dos instintos, das vontades, dos desejos e das escolhas. Porque senão a vida também vai escolhendo pela gente, né? E essa história de mãe é tudo igual não é verdade. Não é. Claro, e isso também foi muito bacana, que eu acho que você não absorveu esse problema ou essa situação só para você. Você dividiu com o seu companheiro. Eu acho que a maioria das relações, quando a gente quer ser a mãe, controladora, Mulher Maravilha, perfeita, não, eu resolvo tudo é comigo, não dá certo. Eu acho que se você tem um companheiro, ele é obrigado a ter o mesmo peso que você. Tem que ser muito bem dividido. E sabe uma coisa que você falou que eu achei maravilhosa? Você falou pra ela, você vai estar ali fazendo o serviço de 2 mães. Sim. É isso, né? Você tem 2 filhos, você tá ali fazendo o serviço de 2 mães. Nunca tinha parado, eu só tenho dois momentos da são 2 momentos diferentes, são 2 coisas diferentes. Mãe, eu quero TT. Mãe, eu quero mamar. Aí dá mamar pra um, dá atenção pra outro e o outro fez cocô. Peraí, garota, fica aqui. Troca a fralda. É um rolê. É meio louco. E que bom que a gente tem a escola, né? Que bom que a gente tem... Que bom que só foi 6 meses também, né? Mas foi 6 meses ou foi 6 anos? Não, tá. A maternidade é repleta de momentos desafiadores que pegam a nossa falsa sensação de segurança e controle e jogam tudo pro ar. A adaptação escolar pode ser um desses momentos, mas não quer dizer que você não possa aprender com ele e principalmente ressignificar e estar aberta para esse novo passo da sua relação com os seus filhos. Então, se a gente puder te dar um conselho aqui, esteja aberta para esse momento. Seja paciente, acolha os medos e inseguranças do seu filho e os seus também. E principalmente entenda que você não precisa e não deve passar por essa fase sozinha. Que a escola ou creche pode e deve ser sua grande aliada. A gente quer agradecer a presença das nossas convidadas, Carmen, Pepita, a nossa plateia, por dividirem as suas histórias e experiências com a gente. Muito obrigada. Eu amei passar esse momento aqui com vocês, eu amei tudo que eu ouvi aqui e a mensagem que eu tenho para você de casa é uma só. Seja a mãe que você quiser ser, da forma que quiser ser. Não se cobre tanto, não espere tanto que o outro vai fazer por você. A vida é sua, a maternidade é sua e o filho é seu. O episódio de hoje termina aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente. Se você conhece alguém que está passando por esse momento com seus filhos de adaptação escolar, compartilha com ela esse vídeo, esse episódio. A gente se vê semana que vem. Beijo. Obrigada.